Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Business Management. Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre panorama empresarial e algumas técnicas para fazer esse panorama empresarial funcionar. Então vem comigo, que a aula de hoje está muito interessante. Para começar a aula de hoje, nós iremos fazer a definição do que é o panorama empresarial, para que possamos entender qual a sua finalidade e o porquê ele é tão importante para as empresas atuais. Panorama empresarial refere-se ao contexto no qual as empresas operam e interagem. Preciso que você pense agora e raciocine sobre quando você vai tirar uma foto no seu celular. Você pega o seu celular, abre a câmera e dentre os vários modos que você tem de foto para tirar, você se depara com um modo chamado panorama. Quando você vai tirar essa foto, você percebe que ele pede para que você arraste o celular, levante ou desça o celular, vá para um lado ou para o outro, para que ele possa capturar o máximo possível do ambiente e do espaço que você está. Isso significa panorama ou panorâmica. Quando a gente fala de panorama empresarial, nós estamos definindo aqui literalmente uma foto macro, uma foto maior do ambiente empresarial em que a sua empresa está inserido, dentre a todas as outras empresas que oferecem ou o mesmo produto ou um produto similar ao seu. Então a gente está analisando basicamente o contexto em que essa empresa está, analisando como que as outras empresas estão interagindo com ela, analisando literalmente qual o nível de competitividade que a sua empresa tem em detrimento às outras empresas. Essa é a visão de um panorama empresarial. Inclui uma análise abrangente dos fatores internos e externos. Quando falamos de fatores internos, estamos falando dos fatores que estão no nosso domínio, os fatores que literalmente estão sob responsabilidade da empresa. Fatores externos são fatores que eu não controlo, fatores que eu não domino, fatores que estão na mão de outras pessoas, menos na minha mão. Eu controlo o que está no meu domínio dentro da minha empresa, mas o que está fora eu não consigo ter controle e nem domínio, que influenciam o desempenho e as decisões estratégicas das organizações. Então, os fatores internos e externos são aqueles que direcionam, influenciam, validam ou invalidam o caminho que uma empresa está seguindo. Qual a importância de um panorama empresarial? Compreender o panorama empresarial permite às empresas uma série de fatores. Dentre esses fatores, nós vamos analisar, antecipar e responder adequadamente às mudanças no ambiente externo, identificar oportunidades de crescimento e minimizar ameaças potenciais. Então, quando a gente pega para analisar esses fatores empresariais, nós vamos conseguir antecipar e responder de forma adequada ao mercado. E o que é antecipar e responder de forma adequada ao mercado? É literalmente quando eu analiso os fatores externos, modifico dentro da minha empresa e já estou preparado para qualquer tipo de mudança ou eventualidade que existir do lado de fora. Então eu estou pronto para determinadas situações e nós vamos entender isso mais a fundo. Segundo ponto que nós temos aqui é identificar oportunidades de crescimento. No mesmo momento em que eu antecipo situações que podem ser desagradáveis à minha empresa ou mudanças que podem talvez colocar a minha empresa em um ambiente ruim, eu também consigo enxergar oportunidades de crescimento. E essas oportunidades de crescimento me proporcionarão uma competitividade maior nesse ambiente em que eu estou. Oportunidade de crescimento e minimizar potenciais ameaças que possam existir, possam vir a acontecer na minha empresa.
Essa compreensão também ajuda na formulação de estratégias competitivas e na otimização do desempenho organizacional. Então percebe qual é a importância de fazer um panorama empresarial bem feito, de ter uma análise empresarial bem feita para que a sua empresa vá bem, para que a sua empresa consiga estar adequada ao mercado em todas as situações que acontecer? A ideia é que você consiga antecipar todas essas situações e consiga responder de forma adequada às mudanças mercadológicas que existirem. Vamos falar agora sobre as ferramentas que utilizamos para essas análises. Todas as ferramentas que apresentamos aqui são métodos e técnicas estruturadas que as empresas utilizam para examinar, compreender diversos aspectos do ambiente externo e interno que afetam as suas operações estratégicas ou operações estratégicas. Quando falamos de operações, literalmente estamos falando do dia a dia da empresa, da operação diária, da forma que a empresa está sendo conduzida no dia a dia, e as estratégias são os pontos de crescimento que a empresa tem, os pontos que ela busca para avançar no mercado e aumentar a sua demanda. Ao empregar essas ferramentas, as empresas podem obter insights, e quando falamos aqui de insights, estamos falando de ideias. A palavra insight literalmente significa ideias, tá? Então, ideias que a minha empresa pode ter para tomar decisões informadas e desenvolver estratégias eficazes que impulsionem o sucesso no mercado competitivo. Vamos falar agora da análise PESTEL. A análise PESTEL é um acrônimo que nós utilizamos para diminuir as seguintes palavras que nós vamos analisar agora. P, ambiente político. E, ambiente econômico. S, ambiente sociológico. T, ambiente tecnológico. E, ambiente ambiental. E L, ambiente jurídico, que nós também chamamos de ambiente legal. A análise PESTEL é uma ferramenta utilizada para entender o ambiente externo de uma empresa, considerando os fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais que podem impactar as suas operações. Lembra que a gente falou de operações, que é o dia a dia da minha empresa? Então, a análise PESTEL literalmente vai analisar o operacional da minha empresa no dia a dia. Analisar fatores que podem impactar o operacional da minha empresa. No fator político, nós temos regulamentações governamentais, políticas fiscais e instabilidade política. Não é nada que acontece dentro da minha empresa, mas são coisas que podem influenciar a minha empresa a todo momento e a todo instante. Fatores econômicos agora, taxa de juros, inflação, taxa de câmbio, são todos os pontos aí econômicos que podem impactar no financeiro da minha empresa. Fator social, tendências demográficas, mudanças culturais ou estilo de vida, são fatores que influenciam aí no público-alvo da minha empresa, no público que a minha empresa está tentando atingir. Fatores tecnológicos, inovações tecnológicas, obsolescência de produto e automação. Está literalmente ligado ao meu produto ou serviço que eu estou oferecendo. O produto ele pode ficar obsoleto de acordo com a mudança tecnológica que ocorre no mercado. Ou pode existir um produto que realize o serviço que a minha empresa oferece de forma 100% automática. Fator ambiental, sustentabilidade, mudanças climáticas, preocupações ambientais, são todos pontos que precisam ser analisados, porque as empresas hoje em dia têm que se adequar a todos os fatores sustentáveis que existem. Se a sua empresa não consegue se adequar aos fatores sustentáveis existentes, ela não consegue se manter por muito tempo, porque isso faz parte de um processo de inovação empresarial. E por último, nós temos os fatores legais, leis trabalhistas, regulamentações de segurança
ou leis de proteção ao consumidor. Todos esses fatores são coisas que acontecem do lado de fora da minha empresa, mas afetam a minha empresa em todas as instâncias, em todos os ambientes e precisam ser analisados cuidadosamente para que não gerem um impacto maior e não gerem perdas futuras na minha empresa. Para que possamos entender agora melhor sobre o fator da análise Pestel, nós vamos fazer um exemplo dessa análise com uma empresa fictícia que pegamos para isso. A empresa que nós utilizamos é chamada de Tech Solution. A Tech Solution é uma empresa que atua no setor de tecnologia, especializada no desenvolvimento e fornecimento de soluções de software para as empresas de diversos setores. No fator político da Tech Solution, nós temos regulamentações governamentais relacionadas à proteção de dados podem afetar as operações da Tech Solution, exigindo conformidades com padrões de segurança e privacidade. Isso está literalmente ligado ao que nós chamamos de LGPD, que são leis de garantia de proteção de dados. Essas leis regulamentam todos os fatores de segurança de informação dos clientes das empresas e afins. Então, esses fatores podem influenciar a Tech Solution no ponto de que, se ela não estiver em conformidade, se os seus softwares não estiverem em conformidade com essas leis, eles podem ter que retirar do ar o software deles e isso pode gerar uma grande perda no quesito financeiro para a empresa. Então é importante estar atento a esse fator para que a empresa consiga se destacar e se manter no mercado mediante a essas questões. No próximo ponto, nós temos o fator econômico, que diz que as flutuações nas taxas de câmbio podem impactar os custos de produção e os preços dos produtos da Tech Solution, especialmente se ela operar em mercado internacional. Então, para a gente analisar esse fator aqui, vamos entender que nós temos, primeiro, produção e, segundo, nós temos o preço. E o que isso implica para a gente? Porque o custo de produção em detrimento ao preço de venda desse produto tem que estar literalmente relacionado. Porque eu não posso produzir um produto a R$ 25 e vendê-lo a 20. Não existe margem de lucro nesse produto. Existe uma coisa chamada de ROI, que é retorno sobre o valor investido. Toda empresa trabalha para ter lucro. E o que é lucro? Lucro, literalmente, é o preço de produção menos o preço de venda. Isso é o lucro. O que sai daqui é o lucro. Então, se eu produzo a R$ 5 e vendo a 10, logo eu tenho R$ 5 de lucro sobre esse produto. Isso daqui é importante para toda empresa, principalmente no fator econômico. O próximo ponto de análise é o ponto social, o quesito social da nossa empresa. No fator social, nós temos mudanças nas tendências de trabalho remoto e colaboração virtual podem aumentar a demanda. Olha que coisa interessante. A palavra demanda aqui literalmente significa necessidade. Então, pode-se aumentar a necessidade por soluções de software da Tech Solution que facilitem a comunicação e o trabalho em equipe à distância. Então, aqui a gente tem uma probabilidade de venda maior se a Tech Solution se adequar a essa situação social, a essa necessidade por um aplicativo que trabalhe e atue de forma remota e eficiente. No próximo ponto de análise, nós temos fatores tecnológicos. Avanços tecnológicos contínuos podem criar oportunidades para a Tech Solution. Aqui, ó, oportunidades são coisas boas. Desenvolver e oferecer novas funcionalidades e produtos inovadores para atender às necessidades, ou seja, a demanda do mercado. Mas olha que ponto interessante nós temos aqui para analisar.
porque novas funcionalidades se refere à atualização de produto, tá? Enquanto isso produtos inovadores, está falando da criação de novos produtos, tá? Então eu atualizo produtos que já existem, ao passo que também crio produtos para atenderem a uma nova demanda específica. No fator ambiental, nós temos crescente preocupação com questões ambientais, podem levar a uma demanda, lembra aí de demanda, necessidade, pontos positivos, por soluções de software que ajudem as empresas a reduzir o seu impacto ambiental, o que poderia ser uma área de oportunidade para a Tech Solution desenvolver produtos sustentáveis. Então aqui a gente já tem uma probabilidade de crescimento, uma oportunidade de crescimento para suprir uma demanda específica existente no ambiente externo. Já no ambiente legal da Tech Solution, nós temos mudanças na legislação de propriedade intelectual podem afetar, se está escrito afetar, já não é um ponto tão positivo assim. Afetar os direitos de propriedade da Tech Solution sobre seus produtos e tecnologias, exigindo uma estratégia legal sólida para proteger seus ativos intangíveis. Lembra que a Tech Solution trabalha com software. Software são pontos intangíveis, tá? Eu não consigo pegar um software, tocar um software. Logo, é um ativo intelectual. Precisa ser trabalhado como propriedade intelectual. E precisa, nisso, de um cuidado específico. Então, esse é o ponto que a gente analisa a Tech Solution pela perspectiva da análise Pestel. Você percebe que a gente conseguiu enxergar demandas específicas e, ao mesmo tempo, nós conseguimos enxergar ameaças em potenciais que precisam ser colocadas em pauta e ser trabalhadas? Nesse princípio, você consegue enxergar e perceber a funcionalidade e a finalidade da análise Pestel. A próxima análise que nós faremos é chamada de análise SWOT, ou também conhecida como análise fofa. E por que ela é conhecida também como análise fofa? Porque ela cuida de 4 vertentes que nós temos aqui para analisar: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Vamos agora entender qual que é a finalidade e a funcionalidade da análise SWOT para o nosso panorama empresarial. A análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico estratégico que permite às empresas identificar seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Lembrando que pontos fortes e pontos fracos são ambientes internos, são cuidados no ambiente interno, ao passo que oportunidades e ameaças são do ambiente externo que devem ser analisados. Ela envolve a identificação e a avaliação dos fatores internos e externos que afetam a empresa, dividido em 4 categorias principais. A análise SWOT oferece uma visão abrangente da posição competitiva da empresa, ajudando a desenvolver estratégias que capitalizem seus pontos fortes, minimizem suas fraquezas, aproveitem oportunidades e mitiguem ameaças. Vamos agora entender aí cada ponto da nossa querida análise SWOT. Pontos fortes são recursos e capacidades internas, olha lá, internas, que conferem vantagem competitiva à empresa. Exemplo disso nós temos marca forte, equipe talentosa, tecnologia avançada e boa reputação do produto. Tudo isso está atrelado literalmente aos pontos fortes que a minha empresa possui. Já nos pontos fracos, nós temos aqui limitações internas que podem prejudicar o desempenho da empresa. Lembrando, pontos fortes e fracos são questões internas da minha empresa, tá? Exemplo disso nós temos falta de recurso financeiro, processos obsoletos e falta de diversificação
de produto. Nas oportunidades, nós temos aspectos externos que a empresa pode aproveitar para o seu benefício. Exemplo disso nós temos mercado emergente. O mercado emergente é o mercado que está surgindo, tá? Mercado que está surgindo agora. Mudanças nas preferências dos consumidores e avanços tecnológicos. Tudo isso são pontos aí de oportunidades que a Tech Solution precisa analisar. Já nas ameaças, nós temos fatores externos, tá? Que podem representar desafios ou riscos para a empresa. Exemplo disso nós temos competição acirrada, muita empresa desenvolvendo o mesmo produto ou prestando o mesmo serviço, mudanças na legislação e instabilidade econômica. Vamos usar o exemplo agora da Tech Solution para fazer a análise SWOT da nossa empresa e entender seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Nos pontos fortes da Tech Solution, nós temos equipe altamente qualificada em desenvolvimento de software, tecnologia de ponta e inovadora utilizada em seus produtos e forte presença de mercado doméstico com boa reputação entre os clientes. Então, ela tem qualidade nos produtos que ela desenvolve, né? Qualidade na sua equipe e ela tem uma boa reputação entre os clientes que buscam seus produtos e serviços. Quais são as fraquezas que a Tech Solution possui? Dependência excessiva de um único fornecedor. A gente vai entender daqui a pouco na próxima análise que isso não é algo vantajoso. Ter um único fornecedor não é algo vantajoso para a empresa. Limitações financeiras para investir em pesquisa e desenvolvimento e falta de diversificação de produto. Talvez essa falta de diversificação de produto esteja ligado a ter somente um fornecedor. Pode ser um ponto a se analisar na fraqueza da Tech Solution. Nas oportunidades nós temos crescente demanda por soluções de software devido à digitalização de empresas. Então lembra que a gente falou lá na análise Pestel sobre fatores ambientais? Olha o fator ambiental aqui sendo apresentado como uma oportunidade. Então a demanda, lembra o que é demanda? Demanda é necessidade. A gente sabe que demanda é necessidade. Então, existe uma grande demanda por software devido. Então, o devido aqui, ele se apresenta como a motivação pelo qual algo está acontecendo. E qual é a motivação? A digitalização de empresas. Empresas saindo do mundo mais físico, do papel e afins, e indo para o mundo digital, digitalizando o documento, tendo aí um uso menor de materiais do meio ambiente. Expansão para mercados internacionais emergentes. Esses emergentes a gente sabe que é que está surgindo agora, está começando a aparecer, com necessidades tecnológicas crescentes. Olha a necessidade aqui aparecendo de novo, como demanda. Tá? Parcerias estratégicas com empresas de hardware. Lembra que a Tech Solution trabalha com software. Então, ela pode oferecer um produto de hardware de outra empresa que venha com seu software instalado de forma nativa, ou que tenha um suporte para o seu software, ou que tenha aí uma parceria para que quem comprar o produto e instalar o software ganhe desconto. São várias as possibilidades de oportunidades que a Tech Solution pode ter nesse sentido. No ponto das ameaças da Tech Solution, nós temos concorrência acirrada, ou seja, muita empresa, de grandes empresas estabelecidas no mercado. Rápida evolução da tecnologia, tornando os produtos obsoletos rapidamente. Instabilidade econômica global, que pode reduzir o investimento em tecnologia por parte das empresas. Essas são as ameaças que a Tech Solution possui para resolver.
Então perceba que a gente termina aqui de fazer uma análise totalmente abrangente sobre a Tech Solution. Já na análise PESTEL, nós conseguimos identificar oportunidades e potenciais ameaças no ambiente externo. Na análise SWOT, a gente analisa possibilidades de ganho, fraquezas, ameaças e pontos fortes no ambiente interno e no ambiente externo. A nossa terceira e última análise será sobre as 5 forças de Porter. As 5 forças de Porter são um modelo estratégico proposto por Michael Porter para analisar o ambiente competitivo de uma indústria e determinar a lucratividade potencial de um setor. Essas forças representam os diferentes aspectos do ambiente competitivo que influenciam a dinâmica de mercado. Nós temos aqui 5 pontos para analisar sobre as forças de Porter. Nós temos o poder de negociação dos fornecedores, nós temos as ameaças de produtos substitutos, as ameaças de entrada de novos concorrentes no mercado, a rivalidade entre concorrentes e o poder de negociação dos clientes. Vamos analisar um por um e entender melhor como ele funciona. O poder de negociação do cliente refere-se ao poder que os compradores têm para influenciar em 3 pontos. Primeiro, preço dos produtos. Segundo, qualidade dos produtos. E terceiro, condições de compra dos produtos ou serviços. Então perceba que ele tem domínio sobre 3 pontos: o preço, a qualidade e as condições de compra. Por que ele tem esse domínio sobre preço, qualidade e condições de compra? Por conta de uma coisa chamada de demanda. Quando o cliente encontra um produto que está mais em conta, mais barato, ou que ofereça benefícios melhores, vai substituir com uma facilidade. E isso vai forçar aos produtores ou aos fornecedores desse serviço ou produto a diminuir o preço ou a melhorar as condições de compra para que os clientes consigam retornar a comprar com esse produtor. Já o poder de negociação dos fornecedores representa aí a influência que eles têm sobre os preços e as condições de fornecimento de insumos ou de matérias-primas. Perceba que eles não têm domínio aqui sobre a qualidade. Esse é um domínio que eles não possuem, mas eles possuem total domínio sobre preços e condições. Eles podem influenciar o preço e a condição para a qual um produto será vendido. Talvez a sua pergunta seja: como assim, professor, eles podem influenciar o preço e as condições de um produto? Vou te explicar de uma maneira prática para você entender essa questão. Quando nós dizemos que os fornecedores têm influência sobre o preço ou sobre as condições de determinado produto, nós estamos literalmente dizendo que um fornecedor pode vender 100 unidades de um produto a X valor, e isso está relacionado a preço, ou ele pode vender a X valor 90 unidades de algo, e isso está relacionado à condição. Então você percebe que ele pode influenciar o preço, ou seja, você vai levar 100 unidades por X valor, ou ele pode influenciar a condição. Com esse mesmo X valor, você só vai poder levar 90 unidades, 10 a menos do que você poderia antes. Esse é o fator de influência que os fornecedores têm. A ameaça de novos entrantes no mercado refere-se à probabilidade de novas empresas entrarem e competirem com as empresas que já existem. Quanto mais fácil for para as novas empresas entrarem no mercado, maior será a ameaça. Então isso já pode entrar na nossa análise SWOT como uma ameaça a ser analisada. Tendo em vista isso,
nós entendemos que quanto mais empresas entram nesse mercado, maior é a competitividade. E quanto maior for a competitividade, maior qualidade, menor preço o meu produto deve ter para que eu consiga sobreviver nesse ambiente. Já quando nós falamos de produtos substitutos, nós estamos falando da possibilidade de um produto ou serviço surgir e suprir a mesma necessidade de um produto já existente. Você pode até chegar para mim e falar, professor, eu não tomo Pepsi, eu só tomo Coca-Cola, ok? Mas quando você chega no mercado e você não encontra Coca-Cola, você considera comprar Pepsi? Se a sua resposta for, se não tem Coca-Cola, eu levo a Pepsi. Pronto, você já tem um produto que substitui o outro. Por mais que todas as vezes que você vá no mercado, você compre Coca, em determinado momento, se você comprar Pepsi e passar a gostar do sabor, você passa a considerar esse produto como um produto interessante a ser levado. Isso vai fazer com que você crie uma tendência e um hábito de comprar esse produto. E é justamente sobre isso que os produtos substitutivos eles tratam. A presença de produtos substitutos podem reduzir a demanda. Quando a gente fala de demanda, você lembra que a gente fala de necessidade por produtos existentes e diminuir a lucratividade das empresas. Cada latinha de Coca que a Coca-Cola não vende e a Pepsi vende é lucro para a Pepsi e despesa para a Coca-Cola. No quesito de rivalidade entre os concorrentes, a gente literalmente está falando sobre uma intensa competição entre essas empresas que já existem em determinado mercado. Fatores como números de concorrentes, diferenciação de produto, custo fixo e crescimento desse mercado vão influenciar essa rivalidade que existe. Então, quando você tem muitas empresas em um mercado que tem um preço acessível, uma qualidade muito boa e tem demanda para isso, tem pessoas que querem muito esse produto, você acaba por ter uma rivalidade entre concorrentes muito grande nesse sentido. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos analisar, pela perspectiva das 5 forças de Porter, a empresa Tech Solution, que é a empresa que nós estamos usando como objeto de análise para a aula de hoje. Quando falamos de poder de negociação dos fornecedores, a Tech Solution tem uma visão que se baseia assim. Os fornecedores de componentes chaves da Tech Solution têm certo poder de barganha, especialmente se forem poucos e os componentes forem altamente diferenciados. Se os fornecedores aumentarem os preços ou reduzirem a qualidade, isso pode afetar negativamente a rentabilidade. E rentabilidade aqui significa lucro da Tech Solution. Então, se os fornecedores aumentam o preço ou se eles diminuem a qualidade, isso vai afetar diretamente os lucros, o dinheiro que a Tech Solution tem a receber. Já em ameaças de produtos substitutos, a Tech Solution tem aí uma baixa relatividade. Justamente por quê? Pois suas soluções são altamente especializadas e atendem a necessidades específicas de cliente, ou seja, eles atendem ao mercado específico de clientes. No entanto, avanços tecnológicos ou mudanças nas preferências dos clientes podem criar novas opções de software que competem diretamente com os produtos da Tech Solution. Então eles têm que ficar atentos, eles têm que ficar de olho, por quê? Eles atendem um público muito específico, mas a partir do momento em que avançar a tecnologia ao passo em que oferecerem produtos similares ou produtos que oferecem e entreguem uma qualidade melhor do que a Tech Solution, há uma possibilidade deles serem trocados com muita facilidade. Quando falamos do poder de negociação dos clientes da Tech Solution, os clientes têm um poder de barganha entre moderado e alto, pois existem várias empresas concorrentes no mercado de soluções de software. Se os clientes tiverem muitas opções e baixo custo de troca, eles podem exigir preços mais baixos e melhores condições de serviço. Então perceba que os compradores têm um poder de barganha relativamente alto. Por quê? Porque existem muitas empresas concorrentes no mercado. Então eles podem exigir uma qualidade melhor
ou um preço mais acessível para não trocar pela concorrência o produto que a Tech Solution oferece. Já nas ameaças de entrantes de novos concorrentes no mercado, a Tech Solution avalia que esse ponto é um ponto moderado, porque embora existam barreiras existentes para que eles possam entrar nesse mercado, porque exige aí um capital muito alto, e por capital a gente está falando de dinheiro, tá? A gente está falando literalmente de dinheiro. Então, embora exija um grande volume de dinheiro para que eles possam entrar nesse novo mercado, para que eles possam invadir esse mercado de tecnologia, nós vemos que o rápido avanço tecnológico e a disponibilidade de talentos, ou seja, mão de obra para trabalhar nisso, pode incentivar novas empresas a entrarem nesse mercado, tá? Então, embora precise de capital, empresas que podem não atuar nesse ramo podem contratar mão de obra talentosa e investir nesse ramo, o que vai acabar sendo uma ameaça de novos entrantes nesse mercado. E para finalizar, nós vamos falar sobre a rivalidade dos concorrentes da Tech Solution. A Tech Solution conclui que a rivalidade nesse mercado ela é um pouco alta, com várias empresas competindo por participação de mercado e clientes. A competição baseia-se em diferenciação de produtos, qualidade, preço e capacidade de inovação. Isso pode resultar em pressão sobre os preços e margens de lucro da Tech Solution, incentivando a investir em diferenciação e inovação para se destacar. Isso significa que a Tech Solution precisa ter um dinheiro armazenado e já aplicar esse dinheiro em diferenciação tecnológica. E o que é de fato a diferenciação? É o que vai destacar ela de outros produtos ou destacá-la de outros serviços que ela oferece. Então, essa foi a análise sobre as 5 forças de Porter, sobre a perspectiva da Tech Solution. Espero que você tenha aprendido bastante, espero que você assista a aula novamente, espero que você tome suas melhores conclusões, tire maior aproveito desse conteúdo e eu te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!